Diálogos atribuídos a procuradores da Força Tarefa da Lava Jato indicam que o então juiz Sérgio Moro tinha dúvidas sobre as provas apresentadas pelo ex-ministro Antônio Palocci em delação premiada. Apesar disso, o magistrado divulgou partes do acordo em outubro do ano passado, uma semana antes do primeiro turno das eleições presidenciais. As mensagens que foram obtidas pelo site The Intercept Brasil e publicadas em parceria com o jornal Folha de São Paulo sugerem que Moro achava a delação relevante por representar uma quebra dos vínculos que uniam o PT desde o início das investigações. As provas apresentadas por Palocci também teriam gerado desconfiança em integrantes da Lava Jato. Palocci negociou por quase 8 meses para fechar o acordo com a Procuradoria-Geral da República e a Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba. As mensagens sugerem que as negociações foram encerradas porque os procuradores achavam que a delação acrescentava pouco ao que os investigadores já sabiam e não incluía provas capazes de sustentar os depoimentos que tinham novidades. E aí, Vera Magalhães? Bom, vou passar rapidamente por esse tema, porque eu acho que hoje o mais importante é a gente discutir a escalada retórica do presidente da República. Essa divulgação feita pela Folha de São Paulo, ela mostra algo de que a gente já falou aqui, que o Ministério Público não tinha confiança nem segurança quanto à possibilidade de Antônio Palocci confirmar tudo que ele dizia e que ele prometia dizer na sua delação, e por isso mesmo ela não foi selada pelo Ministério Público. Não é novidade isso. O que eles dizem ali no grupo é a manifestação de algo que a gente já sabia. Eu já trouxe isso como informação aqui no 3 em 1, pelo menos desde 2016, 2017. É um assunto que a gente voltou muitas e muitas vezes, já fiz abres de coluna falando a esse respeito. Então, nada de novo. Qual seria a novidade? O fato de também o Moro não ter confiança nisso e ter divulgado. Porém, ele tornou público o conteúdo da delação depois de ela já ter sido homologada pelo TRF4, portanto, uma homologação que não foi nem mesmo feita por ele, assim como já havia tornado públicas outras delações. E eu acho incoerente que as pessoas questionem ele ter tornado público, porque são as mesmas pessoas que diariamente dizem que tem que ser discutido o conteúdo, por exemplo, da Vaza Jato e não a forma. Que não importa que elas foram obtidas de forma irregular, mas que temos que nos ater ao conteúdo. Então o Moro partiu desse mesmo princípio, tornou público para que se soubesse o conteúdo da fala de Antônio Palocci. Então, nesse caso, eu estou, como sempre estive, coerente e acho que tudo tem de ser tornado público. Tanto o conteúdo da Vaza Jato como a delação do Antônio Palocci. Next. E para você, Andreasa? Next, ótimo. E para você, Andreasa? Esse é um assunto sobre o qual a gente falou muitas vezes mesmo aqui, detalhamos esse assunto, escrevi a respeito, coluna também. O Antônio Palocci nunca esteve entre os bandidos de maior credibilidade, né? Aqueles da delação. A delação premiada dele foi publicamente rejeitada pelo Ministério Público, o que fica corroborado por esses diálogos novos divulgados pela Folha de São Paulo. E isso ocorreu também, e fica também claro, né, nessas conversas, no momento em que o Ministério Público e a Polícia Federal disputavam pela primazia do controle do direito de negociar e fechar acordos de delação premiada. Isso fica muito claro no conjunto dessas conversas. Então, as conversas têm valor por corroborar isso que nós tratamos aqui detalhadamente. Para além disso, é importante deixar claro o seguinte: o Sérgio Moro não participa dessas conversas, né? As conversas divulgadas pela Folha não têm o Sérgio Moro como interlocutor. São procuradores conversando entre si, um dos quais dizendo, portanto, palavra de outrem, que o Sérgio Moro não via robustez, como eles, concordando com eles, procuradores, na delação do Antônio Palocci. Como eu disse na ocasião, isso tem pouco a ver com o fato de faltar uma semana e também coerente, falei sempre isso aqui, não tem nada a ver com o fato de faltar uma semana para a eleição. Acho equivocado o modo como, na condição de juiz, o ministro Sérgio Moro divulgava conteúdos sigilosos de delação, muitas vezes de maneira fracionada, algo que continua acontecendo hoje e que não tem nada a ver mais com o Moro. É uma cultura, é o espírito do tempo. Next. Então, next. E o próximo é você, Alexandre.
Pois é, eu também não quero perder muito tempo com isso, não. Só lembrando que o título da matéria principal da primeira página da Folha de São Paulo hoje é: Moro julgava fraca delação de Palocci, indica mensagem. Então, só reforçando o ponto já levantado pelo Andreasa, quando se lê a matéria, né, e nem todo mundo lê, né? Eu já vi estatísticas dizendo que 70%, 80% das pessoas ficam só no título. Quando você vai ler a matéria, você vai descobrir que o Sérgio Moro não está na conversa. Ele não está falando. Isso é uma sugestão, isso é uma conclusão a partir do que se depreende, do que está sendo conversado entre procuradores nas mensagens que, de novo, foram obtidas por criminosos, um traficante, um assaltante, enfim, que tudo ainda tem que ser periciado, blá, 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 que a gente sempre fala aqui todo dia. Então, também lembrando com todas as aspas e com todas as vênias, né, de levar ao pé da letra cada vírgula do que sai desses diálogos, mas há aí, inegavelmente, um certo sensacionalismo, porque o Moro não está na conversa. Ele é uma sugestão, uma ilação, uma conclusão a partir, uma tentativa de conexão da conversa desses procuradores com o que se passava pela cabeça do Sérgio Moro, né? Então, Moro julgava a fraca delação porque estavam conversando, enfim. Então, tem aí um salto, no mínimo, irresponsável. Esse é um ponto. Outro ponto também é sempre bom lembrar que é bom que procuradores e a Lava Jato eles sejam rigorosos com acordos de delação premiada. Então, a recusa que foi falada aqui, foi destacada pela Vera e pelo Andreasa, é também uma lembrança de como eles têm sido rigorosos e foram, na época, com o que aceitavam ou não em termos de delação. O que não me parece ter sido o mesmo rigor usado, por exemplo, com o Rodrigo Janot em relação aos irmãos Batista. Então, assim, é um episódio que a gente tem que passar rápido, tem coisa mais importante para discutir hoje. Next.